Bom dia então para vocês, pessoal. Vamos aqui para nossa segunda aula. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar aí pelo grupo. Pelo grupo não, pelo bate-papo da reunião. Não precisa levantar a mão, pode falar, tá? E eu estou acompanhando aqui pelo celular também, que assim eu posso ver aqui as mensagens e permitir alguém sem precisar sair dos slides, né? Mas como eu já disse, eu vou ver essa questão aí do link da reunião eterna, que aí facilita. Tá bom, depois eu... Sim, tá, eu acabei de começar a gravar, é porque eu me acostumei a gravar usando esse programa aqui, o OBS. Né? Porque quando eu comecei a dar aula eu não tinha ainda o conta institucional, aí eu não usava o Google institucional aqui para gravar pelo Google Meet e acabei me acostumando. Toda vez eu esqueço de gravar pelo Google Meet, mas está gravando sim. Ok, pessoal? Bom, então é isso, né? Qualquer coisa eu estou à disposição aqui, só vocês falarem, podem me interromper, não tem problema, tá bom? E a nossa ideia é continuar as discussões que a gente começou na aula passada, né? E vamos falar sobre o nosso primeiro tópico, que é carga elétrica e lei de Coulomb, que é um assunto muito interessante, porque é a porta de entrada do eletromagnetismo, né? E é assim que a gente vai começar a nossa discussão, né? Que a gente vai falar sobre o que é carga e como as cargas elétricas interagem umas com as outras, né? Elas interagem através de uma coisa que pode ser uma atração ou uma repulsão, e essa coisa é uma força, né? E essa força, por sua vez, ela obedece uma lei, uma expressão matemática que é chamada lei de Coulomb. Tá? Muito bem. Então, nós vamos falar um pouco sobre carga elétrica, sobre eletrização e sobre a lei de Coulomb. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se a altura do microfone está chegando. Só aumentar só um pouquinho aqui. Alô? Alô? Assim, acho que vai ficar melhor. Beleza, galera. Depois eu quero saber de vocês aí se o Windows 11 vale a pena. O que vocês acham? Que apareceu aqui pra mim essa dica. Toda vez que sai alguém eu fico pensando, que merda será que eu falei? Ou se a internet da pessoa caiu. Eu sempre quero acreditar que é a internet da pessoa que caiu. Não, professor, é que é assim, ó, quando o aluno sai, por exemplo, aí, por exemplo, no WhatsApp, aparece que saiu, mas a gente tá ouvindo tudinho que o senhor fala. Ah, saquei. Então, por... Cara, então eu tenho um podcast, não sabia. Pai d'égua. Caraca, achei firme agora. Porque se eu chamar de podcast vai ter mais gente assistindo. Entendeu? Que aí fica chique. Beleza. Vamos lá. Peguei aqui só um pequeno histórico. Não vou detalhar tudo isso aí porque... Jesus. Então voltando aqui pro nosso podcast, tá? Eu tava falando, né? Que a gente tem aqui pequena linha do tempo, né? Dos progressos do eletromagnetismo. Então, 600 anos antes de Cristo, os antigos já conheciam certos materiais com propriedades elétricas e magnéticas, né? E em 1600, no ano de 1600, um pensador chamado Gilbert, né, descobriu a atração elétrica e magnética e estudou ela, na verdade, né? Porque isso já era conhecido. Fez avanços nessa direção. A lei de Coulomb das forças elétricas que nós vamos estudar hoje é de 1785, né? A invenção da bateria pelo, se eu não me engano, Alessandro Volta,
primeiro nome dele devia ser Alessandro, de 1800. E aí, a partir de 1801, começa o século XIX, né? Nem roda. No meu computador antigo não rodava nem o Windows 10, eu acho. Bom, a invenção da bateria pelo Alessandro Volta, né? Que é interessante demais essa ideia, né? De empilhar as coisas, daí que vem o nome de pilha, né? Para aquilo que a gente chama de pilha, que é uma bateria, né? 1800. Aí o século XIX, ele foi um século muito intenso no estudo do eletromagnetismo, né? Tem os estudos do Ørsted com a ideia da bússola, né? Aliás, a bússola é muito antiga, né? O que ele estudou foi o efeito de corrente sobre a bússola, que isso daí já tem a ver com a indução eletromagnética, né? E também com o campo magnético gerado por uma corrente, né? Enfim, que é o que a gente vai estudar lá mais na frente. Aí tem pessoal muito famoso aí, tem o Ampère, né, que descobriu justamente isso que eu acabei de falar, que a corrente elétrica ela induz um campo magnético. Falando assim pode parecer esquisito, mas o que eu estou dizendo é, nesse momento, se você tem um fio qualquer agora perto de você que está passando energia elétrica, né, está passando corrente, nesse momento esse fio está gerando um campo magnético ao redor dele. E a gente não sente porque a gente não é ímã, mas ele está produzindo. E se a gente medir, a gente vai detectar lá um campo magnético bem fraquinho. E quanto maior a corrente, maior esse campo, como a gente vai ver depois. E aí o século XIX foi muito extenso, contribuições do Ohm, Henry. Um dos mais importantes é o Faraday, que descobriu a lei da indução. Essa lei da indução, ela fala que quando o campo magnético varia com o tempo, próximo de uma espira, ou seja, de um fio enrolado, nesse fio enrolado vai aparecer uma corrente. Isso significa que se vocês pegarem um fio e fizerem um círculo com ele, aqui ficar segurando, e com a outra mão pegar um ímã e ficar fazendo assim que nem um oscilador perto do fio, o ímã oscilando vai produzir uma corrente no fio. E esse é um dos princípios de funcionamento dos motores, né? Aí no século XIX tem o Maxwell, que foi quem sintetizou o eletromagnetismo através das chamadas equações de Maxwell, que na verdade o que ele botou de novo nessas equações foi um termo, né? Mas as outras elas já existiam de outra forma. E ele compactou tudo, reuniu tudo, deu um significado novo, né? E o Nikola Tesla? Cara, peraí que tá carregando o arquivo dele na minha cabeça. Ele foi o cara que estudou intensamente a corrente alternada. Porque a corrente que a gente usa na tomada é uma corrente alternada, né? E aí você está perguntando, deve ter visto aquele filme que a minha memória é uma porcaria e eu já esqueci o filme que eu vi um dia desse, que tem o Benedict Cumberbatch, aquele cara lá que faz o Doutor Estranho. Pois é, tem um filme com ele. Isso. É um desses dois aí. Ele também faz esse filme do Alan Turing, mas esse filme do Alan Turing é a história do computador, é outra coisa. Também é um filme excelente, também gostei muito. Mas enfim, nesse filme aí da Batalha das Correntes aí tá narrada a história da disputa entre o Edison e o Tesla, né? Bem interessante. Sherlock também é bom, né? O cara é realmente fantástico. Sim, resumindo, o Tesla foi o cara da corrente alternada porque existe a corrente contínua e a alternada. A gente vai ter tempo de discutir brevemente as duas aqui, né? E nessa parte de circuitos aqui do meio do curso a gente vai falar de corrente contínua. A gente vai só falar de corrente alternada lá na parte final, que a gente está seguindo o livro, né? E aí entra os estudos do Tesla.
1897 o elétron foi descoberto. Então, até antes disso, a gente pensava que a humanidade pensava que a corrente era um fluxo de cargas positivas num certo sentido. E aí o ser humano descobriu o elétron. Se a gente tivesse caminhado de outra forma, a gente chamaria a carga do elétron hoje de positiva. Mas se descobriu, na verdade, que a carga do elétron ela era no sentido inverso daquilo que as pessoas achavam que era o sentido da corrente. Então, por esse motivo, existe o sentido convencional, que é o histórico, e o sentido real, que é o caminho que os elétrons fazem. Então, uma carga positiva andando da esquerda para a direita é a mesma coisa que uma carga negativa andando da direita para a esquerda. A corrente é a mesma. Então, tem essa confusão histórica e, por esse motivo, tem dois sentidos de corrente, né? Aí tem a teoria da relatividade, que talvez vocês estejam pensando, o que isso tem a ver com eletricidade? Não sei se vocês sabiam, mas tem tudo a ver. Porque a relatividade foi criada para tentar explicar por que a velocidade da luz era aquele número que aparece no eletromagnetismo, lá no final do eletromagnetismo, né? Como é possível aquilo mudando de referencial? O que acontece quando muda de referencial? E o Einstein resolveu esse problema dizendo que, na verdade, o eletromagnetismo estava certo e Newton estava errado, né? Foi a resposta dada na época. Em 1949, a eletrodinâmica quântica, que já foge muito do que a gente pode discutir aqui. Eu queria tanto silenciar esse celular, seria tão bom. Bom, e teoria das interações fracas, que é muito mais recente. Inclusive lá no CBPF tem um professor chamado professor José Abdala Elael Neto, que foi aluno desse cara aí, né, que está aparecendo aí, o Abdul Salam, aí na última linha. Entrou uma pessoa aqui, mas não deu tempo de aceitar, tá? Enfim, e o Steven Weinberg, que infelizmente faleceu, se eu não me engano, esse ano ou ano passado. Eles mostraram que a força fraca, que é uma força que acontece lá nas partículas elementares, ela engloba, na verdade, a própria eletricidade e o magnetismo, enfim. E nos últimos 20 anos não aconteceu nada, né? Brincadeira, é que esse livro ele é de 2003, se eu não me engano, aí tá meio desatualizado. Enfim, resumindo, vamos agora então para o nosso... prosseguindo aqui, né? Seguindo nessa linha do tempo, a gente vai aqui para 1785 agora. A gente vai estudar a lei de Coulomb. Mas antes disso, a gente tem que falar um pouco sobre o que é a carga, qual é a função da carga elétrica na teoria. Para isso, vamos fazer uma analogia. Vamos pensar o seguinte: vocês já fizeram uma outra disciplina de física em que vocês talvez tenham tido o privilégio de estudar a gravitação, né? Então a gravitação ela é causada por uma propriedade chamada massa, né? E a massa ela nada mais é do que um número que mede, entre aspas, a quantidade de matéria. E hoje em dia a gente sabe que também mede a energia, né, de um objeto. Então a massa do Sol e a massa da Terra, que estão ilustradas aí, são as responsáveis pela atração que existe entre a Terra e o Sol, que faz com que a Terra gire ao redor do Sol. Então vejam que existe uma força, que é a força gravitacional. E existe uma propriedade da matéria responsável por essa força. Nesse caso, essa propriedade é a massa. Então, a propriedade massa, ela ela é responsável pela gravidade. Da mesma forma, a gente vai estudar a força elétrica, que é causada por uma propriedade da matéria chamada carga elétrica. Então, a força elétrica está para a gravidade, assim como a carga está para a força
elétrica, certo? E aí, o que é essa força elétrica? Bom, só respondendo uma pergunta que a eletrodinâmica quântica é do Feynman. Cara, agora eu não sei. Eu sei que o Feynman ele foi responsável por uma simplificação gigantesca na chamada teoria de campos, né? Que é a física de partículas, resumindo. Né? A física que estuda nêutron, próton, elétron e partículas menores que isso é chamada de teoria quântica de campos. E o Feynman, Richard Feynman, aquele físico americano que é muito famoso, né, pela sua didática e também pelas suas contribuições à ciência, e também por ter participado do projeto Manhattan lá da bomba atômica, ele criou um método de simplificação matemática dessa teoria da física de partículas. Né? Criou uma simplificação matemática que é como se ele transformasse contas que levariam assim vários dias para serem feitas, ele transformou praticamente em desenhos, né? E isso tem um fundamento muito bom, muito forte, tanto matematicamente quanto fisicamente. E isso afetou em particular essa tal dessa eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica quântica, para mim não parecer que eu estou falando grego, é simplesmente a parte da física que estuda o elétron, a luz e uma partícula de antimatéria chamada positron, que é como se fosse um elétron com carga positiva. Tá? Desculpem se eu atropelei os assuntos tudo, eu estava só respondendo aqui a pergunta do nosso amigo aqui. Bom, então voltando para o início, depois de ter ido lá para o final do assunto, existe uma propriedade chamada carga elétrica, né, que vocês já devem ter ouvido falar que os iguais se repelem e os opostos se atraem, né? Então, cargas negativas se repelem, cargas positivas se repelem entre si, cargas neutras não se atraem nem se repelem, elas podem interagir de outra forma, mas não através da eletricidade. E isso daqui é só uma visão inicial, depois a gente pode botar isso em questão. E finalmente a carga positiva e a negativa se atraem. É isso que mantém, por exemplo, o átomo coeso, porque o núcleo dele é positivo e os elétrons ao redor são negativos e ficam girando ao redor do núcleo positivo, né? E como é que a gente sabe disso? Experiência. Então, eletriza um material e aí a gente vai dizer que esse material está positivo. Tudo que for atraído por ele é negativo, tudo que for repelido por ele é positivo também. Né? Então, com a descoberta do elétron, a gente sabe que o elétron é sempre negativo. Então, a gente sabe para onde ele vai desviar e aí dá para saber o que é positivo e o que é negativo. Né? Resumindo, cargas de mesmo sinal, seja mais e mais ou menos e menos, se repelem. De sinais opostos, pode ser uma positiva e a outra negativa, ou o inverso, elas vão se atrair, e corpos neutros não vão interagir eletricamente numa primeira abordagem. A unidade, já que a gente está falando de uma grandeza física, a carga elétrica é uma grandeza física que vai ser medida, né? A gente tem que atribuir a ela uma unidade. A unidade de carga elétrica se chama Coulomb. E o que é um Coulomb? Bom, eu poderia dizer que é de outra forma, mas o jeito que a gente define ele é um jeito prático, não no sentido de que seja prático tipo piscar o olho, não é isso. É prático no sentido de que está associado a uma atividade que é mais fácil de fazer, no seguinte sentido. É mais fácil medir corrente elétrica porque no mundo real a gente tem amperímetros. Né? A gente estuda eletricidade já tem séculos e a gente tem amperímetro para medir a corrente. A corrente é o movimento das cargas por unidade de tempo. Tá? A corrente elétrica, vou repetir, é o movimento de cargas por unidade de tempo. Numa média, tirando uma média, a corrente elétrica seria uma variação de carga que passa ou por um fio, como esse que eu desenhei aqui,
ou poderia ser por um tubo também, ou uma placa bidimensional, tanto faz. A corrente vai ser a carga que passa dividido pelo tempo que demorou para ela passar. Tipo a velocidade, só com uma velocidade de carga, né? Não de posição. E uma carga instantânea é uma derivada. Então, instantaneamente, ela é a derivada da carga em relação ao tempo. Como é mais fácil medir corrente elétrica, então é mais fácil a gente definir a unidade de carga a partir da unidade de corrente. Então, a unidade de corrente que a gente pode medir no amperímetro, esse daqui é um aparelho que mede corrente, que na verdade não é só amperímetro, é um multímetro, né? Ele mede corrente, diferença de potencial e mede resistência também. Bem aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ligou o microfone aí? Pensei que queria falar alguma coisa. Bom. Ok. Tá. É que alguém esqueceu o microfone ligado aí e tá mexendo no papéis, alguma coisa assim. Tá. Então esse daqui é o multímetro, né? Que a gente encontra para vender. Até mesmo no Magazan tem para vender isso aqui. Não estou fazendo propaganda porque eu nem gosto dessa loja, mas eu vi lá. É uns 30, 40 reais um desse, eu acho. Por aí. Enfim, e a gente mede corrente e a corrente é medida em ampere. Então é mais fácil definir a carga a partir da corrente, tá? Então a corrente elétrica é medida em ampere e a carga vai ser medida a partir dele. Como? Né? A gente acabou de ver que corrente é carga dividido por tempo. E aí a gente faz uma regra de 3 aqui e a gente define carga como sendo corrente vezes tempo. Então a unidade de carga que vai ser o Coulomb, ela vai ser definida como 1 ampere vezes 1 segundo. E isso é matematicamente, mas o que significa isso fisicamente? Significa o que está circulado aí no centro. Que um Coulomb é a carga transmitida por uma corrente de 1 ampere em 1 segundo. Só uma observação, um Coulomb é muita coisa então, porque 1 ampere é uma corrente muito grande, tá? Miliampere já é o suficiente para a gente levar um baita de um choque. E 1 ampere é 1000 vezes isso, então é uma corrente bem alta. Bom, então a carga elétrica ela tem várias propriedades e nós vamos falar sobre algumas delas. A primeira é a chamada quantização da carga, né, que significa que a carga elétrica não pode existir em qualquer valor. Ela não existe em qualquer quantidade, ela só existe... É como se fossem petecas, né? Petecas de carga elétrica. Ela só existe em 1, 2, 3, 4 vezes essa unidade fundamental, né? E essa unidade fundamental a gente chama de carga elementar. E ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Por que essa carga elementar ela tem esse valor? Porque essa é a carga do próton, tá? E com o sinal invertido, menos ela, é a carga do elétron. E como é que isso foi descoberto? Isso foi descoberto através de um experimento que eu botei aqui a foto original. E por ser original, talvez ela não seja tão ilustrativa, né? Da experiência de Millikan da gota de óleo. Vocês encontram um pouco mais sobre isso na Wikipédia mesmo. Tem. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Gota de óleo de Millikan. Tá? Tem uma conta aí bem extensa para fazer aqui para deduzir essa questão, mas enfim. Esse pesquisador chamado Robert Andrews Millikan, esse cara aqui, ele fez uma experiência, né, que serviu
Tudo bem, não tem problema, não faz mal. Eu só avisei, aliás, você pode falar quando quiser, tá? Eu digo para desligar só para, enfim. Mas aí quando você quiser falar, fica à vontade. Enfim, aí ele fez essa experiência aqui, que ele botou um spray com gotas de óleo, digamos assim, numa caixa, numa cúpula, né? E aí ele tentou equilibrar o campo elétrico com a gravidade, né? E fez uma experiência muito doida essa experiência, para conseguir medir a carga de uma única gotinha de óleo. E aí ele foi verificando quais eram os valores de carga dessas gotinhas de óleo e ele descobriu que as cargas delas, elas eram sempre múltiplas dessa carga elementar aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí ele chegou no resultado, né, que é, então isso quer dizer que a carga ela não pode ter qualquer valor, ela é como se ela fosse feita de pacotinhos indivisíveis de carga. E aí uma gota de óleo vai ter um valor desse de carga elementar ou dois, não existe metade, nem um terço, né? Não existe valor fracionado disso. E uma quantidade que funciona assim, ela tem dois nomes importantes de vocês conhecerem. Vou repetir devagar para ver se eu consigo ser claro. Uma grandeza, uma quantidade que só existe como múltiplo inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 quantidades, múltiplo inteiro de uma quantidade fundamental, uma grandeza desse tipo é chamada de grandeza discreta, tá? Ou quantizada. Quem estuda física prefere essa palavra quantizada. Quem estuda estatística prefere falar discreto, né? Então, se vocês tiveram o privilégio aí de estudar um pouquinho de estatística, vocês talvez já tenham familiaridade com esse termo, né? Ou quem já teve algum contato com a mecânica quântica também, nem que seja de algum documentário, também já deve ter ouvido essa expressão. Resumindo, é isso aqui. Ah, e esse daqui é o aparato, né? Esse é o experimento que ele fez. Tem uma câmara aqui e tal, e os experimentos reais eles sempre são assim bem mais bagunçados do que os desenhos que tem no livro, né? Vamos comparar essa foto, que é a foto do laboratório dele, com esse desenho aqui da Wikipedia. Olha só que coisa bonita, né? Tudo funcionando bem, tudo colorido. O olhinho no microscópio, pois é. Mas o laboratório de verdade é assim, bem mais complicado. Enfim, Millikan chegou nesse resultado. E vamos pensar um pouco só nesse resultado, o que significa. Significa que existem valores permitidos e valores impossíveis de carga, né? Os valores permitidos eles são os múltiplos inteiros, e inteiro pode ser positivo ou negativo, né? Então pode existir uma carga nula, que seria um corpo neutro, um objeto com carga exatamente igual à carga elementar E, que seria, por exemplo, o elétron, né? o próton, perdão, duas vezes essa carga, 3 vezes, 4, 5, 500 vezes, né? 870.251 vezes e assim por diante. Ou valores negativos, né? Menos a carga elementar, que é o caso, por exemplo, do elétron, menos 2 vezes, menos 3 vezes, menos 4, menos 5, menos 500 ou, enfim, qualquer número. Pessoal, não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente, mas isso significa o seguinte, que toda vez que um objeto fica carregado negativamente é porque ele ganhou elétrons. Então, se a carga elementar é menos E e ele ficou negativo, é porque ele ganhou um certo número de elétrons que formou essa carga dele. Se ele ganhou um elétron, ele ficou com uma carga menos E. Se ele ganhou 1000 elétrons, ficou menos E. E assim por diante. Tá? É até um exercício interessante vocês pensarem quantos elétrons são necessários para deixar um corpo carregado com uma carga de menos 1 coulomb. Aí vocês vão ver que vai ser
muitos elétrons, dá mais ou menos 10 a menos 19, 10 a 19 elétrons. E aí existem por isso valores impossíveis, não existe 0,6 carga elementar, não existe como medir a carga de um objeto e ver que a carga dele é 0,6, a carga elementar, ou menos π, ou menos raiz de 3, ou carga elementar ao quadrado. Não vai existir essa possibilidade, tá? São valores impossíveis. Porém, no dia a dia, né, como a gente vai trabalhar com cargas que são muito grandes, por exemplo, a gente vai falar assim, considere aqui uma esfera com uma carga de 10 coulombs. Cara, 10 coulombs comparado com 1,6 vezes 10 a menos 19, é tipo assim, se eu tenho 10 coulombs, eu vou ter 10 vezes, não, vamos dizer que seja 1,6 coulomb, para facilitar o cálculo. Então, isso é 1, 6 e aqui 18 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zeros. Tá? Isso daqui é tudo isso vezes a carga elementar. Isso dá 1,6 coulombs. Né? Aliás, acho que eu fiz foi besteira aqui. Na verdade seria um zero bem aqui. Agora tá certo. É tudo isso aqui vezes a carga elementar. Então imaginem só se eu errei aqui e eu adicionei mais um elétron. Aliás, eu adicionei um próton aqui. Aí a carga vai ser essa. Que diferença vai fazer ter um próton a mais ou a menos, ter um elétron a mais ou a menos? A quantidade de zero que tem aqui é ridícula. Então, por esse motivo, quando a gente está falando de cargas muito grandes, a gente despreza completamente isso que eu acabei de ensinar da quantização da carga. E a gente implicitamente vai estar fazendo isso quando estudar objetos contínuos, ou seja, quando a gente disser assim, considere uma esfera carregada, né? Ou considere um plano carregado, ou considere um fio carregado. A gente vai estar desprezando a quantização da carga e vai tratar a carga como se ela variasse continuamente, né? É como se fosse assim, se a gente olhar de perto os valores de carga, eles vão subindo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Só que se a gente olha de longe, vai parecer que é contínuo. Por quê? Porque esse valor é muito pequeno, né? E quando a gente olha de longe, a gente pensa que é contínuo. Tá? Eu coloquei essa comparação aqui, que eu nem sei se é uma comparação muito boa, mas é assim, ó, ao nos aproximarmos da areia da praia, né, percebemos que ela é feita de minúsculas pedras, que a gente chama tudo de areia, né? Mas quando a gente se afasta, 1 grão de areia a mais ou a menos não vai fazer nenhuma diferença na praia. Então é mais ou menos isso. A gente sabe que a carga é quantizada, mas quando a gente considera um objeto macroscópico, ele está com uma carga tão grande comparada com essa carga elementar que não faz diferença a gente considerar que ela é quantizada. Não sei se deu para entender isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, uma questão, fique à vontade. Alguém? Alguma questão em relação a isso? Alguma sugestão? Alguém sonhou com algum animal aí para me jogar no jogo do bicho? Eu acho que ainda dá tempo. Não? Tá bom. Retomada? Em algum ponto específico ou você fala tudo assim? Ah, tá. Tipo um resumo, né? Tá, resumindo. Um cientista chamado Millikan fez uma experiência e ele descobriu que a carga elétrica, que é a responsável pela força elétrica, ela não existe em qualquer valor. Ela só existe
como múltiplo desse valor bem aqui, né, que pode ser tanto positivo como negativo. Então não existe qualquer valor de carga, não existe, por exemplo, 1,5 vezes 10 a menos 19, porque é menor do que a carga elementar. Então só vai existir uma carga elementar, que é esse Ezinho, 2, 3, 4, 5, 6, ou menos uma, menos 2, menos 3, se for uma carga negativa, tá? E o interessante é que o elétron e o próton, eles têm em módulo a mesma carga, só que com sinais opostos. Então a carga do elétron é menos a carga elementar, menos uma carga elementar, a carga do próton mais uma carga elementar. Então, se a gente pensar na eletrização, o que acontece? O corpo fica positivo quando ele perde um elétron, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de elétrons, ou ele fica negativo quando ele ganha um elétron, 2, 3. Quer dizer, o que está causando um corpo ficar carregado ou não é ele estar ganhando ou não elétrons, basicamente isso. Existe também a questão dos íons, mas a gente deixa isso para depois. Então tá bom. Outra propriedade importante relacionada com a carga elétrica é a conservação da carga, que diz o seguinte: a quantidade total de carga de um sistema fechado permanece constante com o tempo. O que poderia ser dito de outra forma: a carga elétrica não pode ser nem criada nem destruída. Tá? Antes de eu falar desse exemplo, talvez seja um pouquinho complicado. Vamos ver o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma caixa, tá? E essa caixa ela é neutra, a carga dela é zero. Só que aí a gente eletriza ela de alguma forma aqui, por exemplo, passando um paninho. Deixa eu desenhar meu paninho. Tá aqui meu paninho, tá? Aí a gente eletriza ela, limpando ela com esse paninho aqui. Pra gente que é aqui do norte é difícil pensar nisso, mas no sudeste, quando fica muito seco, é fácil eletrizar as coisas. Às vezes a gente leva choque vestindo uma camisa. Eu passei por isso quando eu morei um tempo no Espírito Santo. Aconteceu comigo uma vez, eu fiquei, então é isso que os livros estavam falando. Quadro de vidro na escola, boa ideia. Isso acontece também quando a gente, não sei, enfim. Não sei se esse exemplo é meio idiota, mas se passar um plástico no meu braço, como ele é muito cabeludo, meus cabelos ficam em pé. Também é um exemplo de eletrização meio obsceno. Bom, aí o que eu ia falar é o seguinte: tem aqui uma caixinha neutra. Se a gente atrita aqui, a gente vai carregar, né, essa caixa. Pode ser que ela passe para uma outra situação, em que agora essa caixinha vai ter uma carga positiva de, digamos, 1 coulomb. Pela conservação da carga, necessariamente o paninho vai ter que ter uma carga de menos 1 coulomb, certo? Balão também, é verdade, tem tantos exemplos legais, né? Então, pela conservação da carga, necessariamente a carga do paninho vai ser menos 1 coulomb. Por quê? Porque aqui a gente tem um sistema físico que é caixa mais pano. Né? E a gente tem um antes e o depois. No início, a carga do sistema era zero. Então, no final, ela tem que ser zero também. E a única maneira disso acontecer é que a carga da caixa, que é 1 coulomb, somada com a carga do paninho, que é menos 1 coulomb, dê zero. Então, isso é um exemplo de conservação da carga. Isso também valeria se no início a caixinha tivesse carregada. Né? Digamos, se a caixinha tivesse aqui
Difícil escrever que essa mesa balança. Mas digamos que no início aqui ela tivesse 2 coulombs e o paninho neutro também. Né? Aí a gente atrita os dois, eletriza, e no final a caixinha vai ter 3 coulombs, porque perdeu elétrons, e o paninho vai ter 1 coulomb, que digamos que essa é a menos 1 coulomb, né? Digamos que esse seja o limite do paninho. A conservação da carga continua se verificando, tá? Por quê? Porque o sistema ele tinha no início 2 coulombs, então a carga inicial... Oh, meu Deus, não fiz isso. Vocês estão vendo aí que engraçado? O PowerPoint está me escutando e transformando em texto. Muito da hora isso. Outro dia eu fiquei falando em inglês aí e eu tentei configurar ele para transformar em português e eu não consegui. Agora, sem querer, eu fiz isso. Muito bom. Então a carga inicial ela era 2 coulombs. Agora a carga final, né, continua sendo por causa da... Pô, pode crer, legenda. Caraca, que ideia legal, cara. Vou fazer isso. Legenda automática, velho. Ainda vou fazer um vídeo 10 coisas que você não sabia que o PowerPoint faz. Enfim, a carga final vai ser 3 coulombs da caixa, mais menos 1 coulomb do paninho, vai ser 2. Tá? Então, a conservação da carga ela se dá nesse sentido. Não interessa qual seja o processo. Pode ser que um objeto mude de carga, mas o sistema fechado não vai mudar. É verdade, a gente não está procurando e acha. Bom, aí tem um exemplo aqui da física de partículas, né? Que esse diagrama aqui, lembrando da pergunta do nosso colega ainda agora, né? Isso daqui é eletrodinâmica quântica. A gente tem aqui a interação de um elétron, que é o E-, esse E- é o símbolo do elétron aqui. Isso aqui é o elétron. E esse E+, é o chamado positron. O positron é um exemplo daquilo que a gente chama de antimatéria, que seria uma espécie de dual da matéria, no sentido de que ela é igual em tudo, mas tem a carga invertida. Então o elétron ele é negativo e o positron ele é igualzinho ao elétron em tudo, mas ele tem a carga invertida, né? Ele tem a carga positiva. Ele tem a mesma massa do elétron, o mesmo spin, mas ele tem uma carga invertida. E isso foi descoberto há muito tempo, acho que já deve ter 100 anos ou quase isso. Tem um livro muito interessante que, enfim, não sei se eu estou divagando demais, mas me permitam... Não, eu não fiz isso. Meu Deus. Tá. Então me permitam só dar uma sugestão de leitura aqui. Ninguém precisa ler o que eu estou sugerindo e nem precisa ler tudo também que eu estou sugerindo. É só uma dica para se algum ou alguma de vocês quiser. Esse daqui é um dos meus livros preferidos da vida. A parte e o todo do Werner Heisenberg. Heisenberg foi o cara que descobriu o princípio da incerteza lá na mecânica quântica, entre outras coisas. Aí nesse livro ele conta uma história muito interessante que ele estava esquiando, né, com o Niels Bohr e um outro cientista lá. E aí o Bohr chegou com uma plaquinha debaixo do braço que era justamente um filme fotográfico que tinha sido impressionado, né, pelo experimento de partículas, onde eles perceberam que tinha um elétron esquisito lá, que ele tinha desviado para o lado errado. Então ele tinha todas as propriedades do elétron, mas ele tinha desviado para o lado errado. Ou seja, ele tinha uma carga positiva.
E foi assim que foi descoberto o pósitron, que é essa partícula que eu estou falando aqui. E essa história é narrada aí nesse livro. É interessante que depois disso eles vão esquiar de noite, são soterrados e quase morreram por causa disso. Enfim, curiosidades, tá? Ok, então quando um elétron encontra com um pósitron, acontece o que a gente chama de aniquilação. Eles são destruídos e no lugar deles surge um fóton, que é uma partícula de luz, que é representado por essa letra gama aqui. Isso daqui é um fóton, que é a partícula de luz, entre aspas. E pode acontecer o inverso, que é esse mesmo fóton se separar, entre aspas, em um pósitron e um elétron. Essa setinha saindo não quer dizer que ele está indo para lá. Não, os dois eles estão, entre aspas, indo para cá, se encontrando. Isso aqui é só uma convenção para dizer que se trata de um pósitron, né, que está no sentido inverso. Então vejam que, mesmo nessa situação que talvez o que a gente está discutindo agora seja meio maluco, mesmo nessa situação ocorre conservação da carga. Por quê? Porque aqui na situação inicial, qual era a carga inicial? A carga era a carga do elétron, que é menos E, a carga do pósitron, que é mais E, a carga era zero. Aqui no meio, a carga do fóton é luz, e luz não tem carga, então a carga continua sendo zero. E aqui no final voltou para o início, então agora a carga voltou a ser zero de novo, porque é a carga do elétron menos E. A carga do pósitron mais E continua dando zero. Então veja que a conservação da carga ela vale não só macroscopicamente, né? Ou seja, no mundo do dia a dia aqui, no que a gente enxerga, toca, mas também microscopicamente, no mundo do muito pequeno, né? No mundo das partículas elementares também vale isso. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão da conservação da carga? Alguém tem alguma... Que às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou perguntar que a minha pergunta é besta, ou então a minha pergunta é sem sentido, foge do assunto. Não pensem nisso, tá? Se alguém tiver qualquer coisa aí, a gente tenta responder. Tá? Tudo tranquilo, você pode continuar. Tá. Repetir a última parte? Qual última parte? Desse desenho aí? Ou a última parte do desenho? Ah. É que na verdade eu esqueci de falar que esse processo está acontecendo da esquerda para a direita. Então bem aqui está passando o tempo. Então a gente tem uma situação inicial aqui, deixa eu só limpar um pouco. Ah não dá para tirar o verde. Deixa eu só limpar um pouco isso aqui. A situação inicial a gente vai ter então o pósitron e o elétron aqui. E esse daqui vai ter uma carga mais E, e esse vai ter uma carga menos E. Aí eles se juntam, né? Passou o tempo, isso aqui foi no instante inicial, vamos chamar de T0. Depois no tempo T1 aqui, os dois se uniram, entre aspas, e formaram esse fóton aqui, que é a luz. Eles viraram luz, literalmente. Depois eles se separam de novo nesse instante T2 aqui. O fóton, ele... Eu esqueci a palavra agora. Eu não sei se a palavra certa é decaimento, mas ele decai de novo no que formou ele, num pósitron e num elétron, nesse terceiro instante. E nesse terceiro instante, veja que em relação à carga elétrica, a gente voltou para a situação inicial, porque tem um pósitron aqui e tem um elétron aqui. E aí o fóton desapareceu, o pósitron e o elétron foram criados, e nessa situação final, a carga total continua sendo zero. Porque eu voltei para o início e no início a carga era zero. Que aqui a gente vai ter a... Sim.
é temporário. É o que se chama de partícula virtual. Ela acontece muito rápido, né? Se houver esse decaimento de novo em elétron e pósitron, o fóton não vai ser observado. É porque para ele ser observado, ele tem que se manter assim e chegar no olho de alguém ou no telescópio, né, para ser observado. É justamente temporário é uma palavra perfeita, que vai ser uma partícula virtual, como dizem lá os físicos de partículas, que não é o que eu estudo. Só uma curiosidade, Luiz, essa foto aí é o Galois, é? Essa foto de perfil. Achei interessante. Lembrei agora do... aquele matemático que morreu no duelo, né? Que criou a teoria de grupos. Muito doido esse cara, muito legal essa história. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisa. Bom, já que a minha aula é uma bagunça e eu não sei organizar nada, deixa eu mostrar aqui de novo quem é esse cara. Esse cara aqui, muito doido, ele era matemático. Aí ele foi desafiado por um duelo, se eu não me engano, porque ele estava ficando com uma mulher casada. Se eu não me engano, foi essa a história. Aí na noite anterior do duelo ele botou tudo que ele sabia daquilo que ele tinha descoberto e entregou para um outro matemático. Aí ele foi lá pro duelo e morreu. Uma história trágica e bizarra. O matemático mais gado de todos. Provavelmente. E o mais besta, né? Só ele ter fugido. A lei de Joule quebra esse princípio? Não. A lei de Joule não quebra a conservação da carga, porque o que acontece é que o atrito, né, causado pelo movimento das cargas provoca um aquecimento. Mas isso não quer dizer que a carga foi destruída, quer dizer que o movimento dos elétrons transmitiu energia para o fio. Né? Porque o efeito... Você está falando disso, do efeito Joule? É isso? Do aquecimento, do... né? Tá. É justamente, né? Para quem não está ligado no que o colega perguntou, é o seguinte: quando a corrente passa por um fio, o fio aquece. E o nome disso é efeito Joule. Né? Porque acontece é que, como a corrente é o movimento dos elétrons, o elétron ele não passa, digamos assim, suave. Como ele está rápido, ele vai colidindo e essas colisões é o fundamento do significado do que é temperatura. A temperatura é colisões entre os átomos do material, as partículas, né? Quanto mais rápido, mais agitação vai ter. Então, quando o elétron está passando, ele está agitado e isso provoca um aquecimento. Mas por quê? Porque ele está cedendo energia devido ao movimento. Em nenhum momento ele perde a carga, porque em nenhum momento ele deixa de ser um elétron. É diferente de um processo igual a esse aqui. Não está acontecendo isso no fio. No fio está só passando um elétron que continua sendo elétron para sempre. Ele não vai decair, não vai acontecer esse tipo de processo aqui. Isso daqui é uma coisa mais... Enfim, é de outra natureza. Esse tipo de coisa acontece, por exemplo, com os raios cósmicos, né? Que são partículas que vêm do Sol e tal. Que a gente até tangenciou essa questão na outra vez. Exatamente, isso aí que vocês falaram. Exatamente. Tá, não sei se deu para entender, caro Jean. Não sei se deu para entender aí a questão do efeito Joule. Deu? Beleza. Ok. Então, resumindo, existem 3 tipos de partículas e corpos: positivos, negativos e neutros. Em relação à eletricidade, a carga é quantizada e a carga é conservada em qualquer processo físico. Exatamente.
Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre eletrização, né? E para isso a gente tem que falar sobre diferenças de materiais, né? Que podem ser... Desculpa, deixa eu beber água. Bom, alguns materiais eles permitem mais ou permitem menos a passagem de corrente, né? Aqueles que idealmente não permitem a passagem de corrente seriam os isolantes perfeitos, e aqueles que não oferecem nenhuma resistência seriam os condutores perfeitos. A gente não vive no mundo da perfeição, né? A gente não vive lá no mundo ideal do Platão, né? No mundo das ideias. A gente vive no mundo real. E no mundo real não existe nem um isolante perfeito, nem um condutor perfeito. Então, o que a gente chama de isolante é um material que oferece muita dificuldade para a passagem da corrente e que, para valores de corrente do nosso dia a dia, eles não deixam a corrente passar, né? E os condutores são materiais que permitem a corrente passar, mas ainda assim oferecem uma resistência que é muito pequena, né? Enfim, esses materiais são chamados de condutores. Então, exemplos de condutores são os metais, principais exemplos. Não sei, para ser sincero, eu consegui pensar agora num exemplo de um material que é condutor e que não é um metal. Por exemplo, um plasma. Um plasma é um gás ionizado. Não sei se tem aí na casa de vocês, ou se já teve, aquelas lâmpadas compridas, brancas assim, fluorescente, aquela lâmpada fluorescente branca comprida, que é um tubo. Pois é, o que tem lá dentro é um plasma, que é um gás ionizado. O gás ionizado ele permite a passagem de corrente. Grafeno também, né? Verdade. É interessante. E ele não é um metal, né? Porque ele é feito de carbono. Inclusive tem um professor meu aí que estuda isso. Interessante demais. Um professor não, tem uma linha de pesquisa toda, né? Muita gente lá na física, lá na UFPA, estudando isso. E em muitos outros lugares também isso está na moda, né? E é muito, muito interessante. Bom, então resumindo, tem os isolantes, que eu botei aí essa borracha clássica, que com certeza todo mundo já teve um dia, e nunca usaram o lado azul, né? Para nada. E os metais que são aí condutores. Bom, e aí falando um pouquinho mais sério agora, cada metal vai ter uma propriedade diferente em relação à passagem da corrente, né, que a gente vai medir e vai se chamar resistividade. Então existem metais que vão permitir melhor a passagem da corrente, vão ter uma resistividade mais baixa. E os que dificultam um pouco mais vão ter uma resistividade mais alta, né? E entre os dois existem os semicondutores, que para quem estuda computação, isso sem dúvida deve ser dos três aí o que mais interessa, né? Bom, os semicondutores eles são só servia para rasgar a folha, realmente. Lado azul da borracha. Fiz isso muitas vezes. Sempre tinha alguém que dizia, não, é para apagar a caneta. Mentira, não existe isso. Quem apaga a caneta é o corretivo. Bom, então os semicondutores eles são materiais que eles têm uma resistência elétrica intermediária, né, entre o isolante e o condutor. Quando a gente discutir resistência elétrica, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para fechar a ideia, apaga a caneta porque desaparece o papel onde ela está escrita, né? Tá certo. Só para fechar a ideia, né?
Os semicondutores eles são utilizados na fabricação de chips e de outros componentes eletrônicos. E o principal exemplos veio de concordância nominal aqui. O principal exemplo de material é o silício dopado. Dopado não quer dizer que ele usou drogas e ficou chapado, não é isso, não. É porque o silício, normalmente, ele é um material isolante. E aí acontece um processo chamado de dopagem, que... Deixa eu ver se eu encontro algo aqui para vocês darem uma olhada. Dopagem do silício. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na Wikipédia, tá aqui. É um processo que pega-se o silício e se adiciona um pouquinho de... Como sempre, a Wikipédia em português não é tão legal. Em inglês deve ter mais coisa aqui. Tá, enfim, a dopagem é um processo que se adiciona outros materiais, né? E quando se adiciona outros materiais, desculpem, eu não achei nada do que eu queria achar. Mas quando se adicionam outros materiais, isso muda a condutividade, né? Muda a resistência. E aí ele permite a passagem de corrente. Tá? Então, por exemplo, adicionam, por exemplo, fósforo aqui. Aí isso muda as propriedades elétricas, que vai mudar a quantidade de elétrons. Aí, né, pode-se criar um buraco ou então uma sobra de elétrons, e aí isso vai mudar a possibilidade dos elétrons transitarem aqui no material. Então eles vão passar meio que andando de um buraco para o outro aqui. É por isso que a corrente deles vai ser pequena. Então é diferente dos metais, porque os metais eles têm elétrons, como a gente chama, né, nuvem de elétrons. Inclusive lá na física estatística, o pessoal estuda os elétrons no metal como se fosse um gás. É interessante isso, porque justamente eles têm uma liberdade muito grande. Aí já no semicondutor ele vai ter uma liberdade mais limitada, então ele vai acontecer mais lentamente através desse processo de dopagem. Quem tiver interesse, eu acho que infelizmente não faz parte do nosso conteúdo, mas vocês podem dar uma pesquisada aí sobre isso, que é bem interessante. E é isso que permite a existência dos semicondutores, esse processo. Então, resumindo, existem os condutores que permitem facilmente o movimento de cargas. Movimento de carga, para a gente, significa corrente elétrica. Exemplos de condutores dos metais. A gente tem os isolantes, que praticamente ou de fato impedem o movimento de cargas, né? Ou seja, se o isolante ele for eletrizado, ele vai ficar lá, carregado, a carga não vai escorrer, não vai se espalhar por ele, né? E praticamente não permite o movimento de elétrons. Movimento de elétrons para a gente se chama corrente elétrica, né? Exemplo, o plástico e a borracha. E intermediários a eles tem os semicondutores, que são materiais que permitem a passagem de poucas cargas por unidade de tempo, ou seja, correntes pequenas. Porque corrente é movimento de carga e o exemplo é o silício dopado. Além desses aí, existe também os supercondutores, que eu esqueci de falar, né? E talvez a gente discuta brevemente um pouco sobre isso. Supercondutor geralmente são materiais a uma temperatura muito baixa, tá? Se eu não me engano, o hélio líquido, por exemplo, a uma temperatura próxima do 0 Kelvin, que é próxima, em outras palavras, né, de menos 273 graus Celsius, que é o 0 Kelvin, ele assume essas propriedades de ser supercondutor. Então ele permite a passagem de corrente com uma facilidade absurda, muito maior do que os metais. Além de ter outras propriedades estranhas também, como não tenho certeza, então eu vou ficar calado. Mas tem alguma coisa a ver também com viscosidade. Bom,
E aí eu deixo só uma observação para vocês, para a gente não ficar com uma ideia fixa, que às vezes pode estar errada. A corrente elétrica, se ela for muito grande, ela pode vencer até mesmo a barreira criada pelos isolantes. Porque, por exemplo, o ar é um isolante, né? Geralmente, a gente não vê uma corrente passando no ar. Porém, o ar pode ser ionizado e aí ele vai permitir a passagem de corrente. Ou então pode ser que a corrente seja muito violenta e ela vai passar também do mesmo jeito, tá? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre eletrização. A eletrização é o processo de fornecer ou de remover carga de um objeto de um corpo. E ele pode acontecer basicamente de três formas: por atrito, condução ou indução. Vamos ver um pouquinho de cada. A eletrização por atrito significa o contato direto físico entre os dois materiais, e atritar significa, né, empurrar um contra o outro, fazer um deslizar sobre o outro. E é mais eficiente esse processo se a gente for sempre no mesmo sentido. Então, se a gente pegar uma lã neutra e atritar com o vidro sempre no mesmo sentido, essa lã, como está representado aqui nessa figura do meio, desculpem aí a baixa resolução, mas foi o que eu achei na hora, tá? Essa lã vai arrancar elétrons do vidro. Como ela vai arrancar elétrons do vidro? Pela conservação da carga, o vidro vai ficar positivo para compensar as cargas negativas, que são os elétrons que ele perdeu. Então a lã vai ficar negativa pelos elétrons que ela ganhou do vidro e o vidro vai ficar positivo. E isso é chamado de eletrização, porque os dois que eram inicialmente neutros agora estão os dois carregados, né? Com cargas opostas, é verdade. A eletrização por contato é o seguinte: a gente pega um objeto carregado, nesse caso aqui essa esfera B aqui, carregado, e um objeto neutro. Desculpa. Quando a gente coloca os dois em contato, né, a tendência natural é que essa carga se distribua uniformemente aqui, principalmente se forem materiais condutores. E aí os dois vão ficar carregados porque uma parte dessa carga do objeto B foi para o objeto A. E aqui também, só reforçando, deve valer a conservação da carga também. Então nessa figura, por exemplo, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, vamos dizer que sejam 12 elétrons. 12. Quando entra em contato, a gente vai ver agora que tem 8 no objeto A e 4 no B. Então continua, se conservou a carga, que no início era 12, no fim é 12, mas só que agora os dois estão carregados, porque eles entraram em contato. E existe a eletrização por indução. A indução ela acontece quando não existe contato entre os dois, tá? Então a gente pega um material carregado, aproxima do material neutro. Quando a gente faz isso, vamos fixar ideias aqui. Vamos supor que esse material que a gente está aproximando está carregado negativamente. Então ele está com excesso de elétrons. Quando a gente aproxima ele do material neutro, essas cargas negativas elas vão atrair as positivas e vão repelir as negativas, tá? Então não é que os prótons vão andar, porque os prótons eles estão lá no núcleo e o núcleo não sai do lugar. Na verdade ele anda um pouquinho, né? Que é inclusive um fenômeno chamado polarização, que a gente pode discutir depois. Mas o principal movimento que vai acontecer aqui é que os elétrons vão ser repelidos. Então veja que vai acontecer aqui uma polarização desse objeto e ele vai ficar carregado positivamente de um lado, negativamente do outro. E aí se a gente pegar um fio aqui e aterrar esse objeto, esses elétrons vão escorrer para a Terra. E aí eles vão desaparecer daqui e o material vai ficar carregado positivamente, mesmo que a gente afaste aquele indutor, né, que provocou isso tudo. Então eu vou repetir. Quando a gente induz a carga, né, ela fica positiva de um lado, negativa do outro. Se a gente aterrar
Os objetos que têm liberdade de movimento são os elétrons, então eles vão escorrer para a Terra e o objeto vai ficar positivo aqui, mesmo que a gente afaste aquele que causou isso. Certo, pessoal? E para a gente ver uma simulação para entender melhor isso, e aí eu acho que com essa simulação a gente já fecha. Só que eu esqueci de apagar esse slide. Eu deixei o link aqui que vai ficar no PDF lá dos slides. Eu posso botar também na descrição lá do vídeo que eu vou postar, né? Essa simulação é essa aqui. Não sei se vocês conhecem esse site, né, do PET, PHET. É muito fácil de achar. Você digita PHET no Google e é o primeiro resultado. Tá? São simulações de física. Esse aqui é a página inicial deles. Ó. Algumas coisas, infelizmente, estão só em inglês, mas tem muita coisa em português. Aí tem simulação aqui de física, de química, de matemática, de ciências da Terra, biologia, tá? Tem muita coisa. Se existe uma relação entre condução e magnetização. A magnetização, se eu não me engano, ela está relacionada... seria parecido com a eletrização, só que feito com material magnético, né? O ferro ele é muito específico em relação ao magnetismo, tanto é que o magnetismo dele tem um nome especial só para ele. Mas em princípio, a eletrização e a magnetização são coisas diferentes. A eletrização, quando eu transfiro carga elétrica ou removo carga do material, e a magnetização é que, na verdade, cada elétron é como se fosse um ímã. Então, além da carga, ele tem uma outra propriedade que a gente chama de momento magnético, que é como se fosse entre 1 milhão de aspas, a carga magnética, porque não existe carga magnética, né? Então, cada elétron é como se fosse um ímãzinho lá. E quando a gente magnetiza um material, eles se alinham e aí o material passa a se comportar de uma maneira como se ele fosse um ímã também. Então, são coisas diferentes, na verdade. Essa acho que seria a minha resposta. Agora, a peculiaridade do ferro tem a ver com a peculiaridade magnética dele, porque existem vários tipos de magnetismo. E o ferromagnetismo é muito específico, porque ele tem regiões pequenas que são orientadas magneticamente de um jeito e outras regiões do lado que são orientadas de outro jeito. Aí ele é peculiar nesse sentido. Você encontra sobre isso no último capítulo do Halliday. Tá? Deixa eu só abrir aqui. O último capítulo. Magnetismo da matéria. Esse livro mesmo aí que vocês têm. Aqui. Fala sobre ímãs permanentes, né? Depois sobre o magnetismo e os elétrons, que é o que eu falei, do momento magnético e tal. Mas enfim, a gente vai discutindo isso até chegar aqui. E a relação disso com o magnetismo da matéria. Existe o diamagnetismo, o paramagnetismo e ferromagnetismo. Você encontra um pouco sobre isso também aqui no meu site. Porque se você vier em cursos anteriores, totalmente legal, claro. Se você vier em cursos anteriores, tem aqui Física 3, Oceanografia e Engenharia Sanitária. Aí tem os trabalhos aqui de um aluno e de uma aluna que eu botei aqui sobre isso, tá? Aí eu conversei com eles, pedi permissão para botar aqui, eles deixaram, que é sobre propriedades magnéticas. Aí eles fizeram um trabalhinho aqui
falando sobre diamagnetismo para e ferromagnetismo. Então, se você tiver muito curioso, não quiser esperar até o fim da matéria, tem esses dois trabalhinhos aqui no meu site, da Thalita e do João, sobre esse assunto, né? Os dois tiraram 10 aqui nesse trabalho. Beleza? Muito bem. Aí só para finalizar aqui a questão da eletrização, tem essa simulação aqui. Melhorou. Então aqui tem um balão neutro. Por que ele é neutro? Porque ele tem 4 prótons e 4 elétrons. Tem uma parede neutra, né? E uma camisa neutra, porque para cada próton aí tem um elétron. Então a carga total da camisa é 0, a carga total do balão é 0, a carga total da parede é 0. E eu aproveito para fazer uma observação para vocês. Quando a gente diz que um corpo é neutro, não quer dizer que ele não tem carga. Quer dizer que ele não tem carga líquida. É diferente. Não ter carga líquida quer dizer que não tem nem excesso e nem falta de elétrons, certo? Então essa camisa ela é neutra, mas ela tem carga. O que ela não tem é carga total. A carga total dela é 0. Tá? Beleza. Então quando a gente atrita o balão aqui com a camisa de lã, aqui, ela vai arrancando, ó. Tô atritando aqui, eu tô arrancando os elétrons todinho da camisa. E agora o balão ele ficou negativo, então ele vai ser atraído pela camisa, ó, certo? E se eu aproximar o balão aqui da parede, ele vai afastando os elétrons da parede, ó, tá? E isso cria isso induz, né, uma carga aqui na parede, certo? E aí se eu deixar aqui, isso vai ter esse efeito, beleza? E posso fazer isso com 2 balões também. Mas eu não entendi qual é a graça. Ok, pessoal. Então eu acho que por hoje a gente fica por aqui. Aí na próxima aula a gente discute a lei de Coulomb, tá bom? Se tiver ainda alguma dúvida, eu estou aqui. Alguém quer falar alguma coisa ainda? Diga lá, não precisa levantar a mão, pode falar aí. Professor, só uma dúvida, o senhor pode voltar no exemplo anterior, por favor? No exemplo aqui, isso aqui, Não, do balão mesmo, do balão. balão aqui, tá. É, nesse momento que o senhor encosta o balão amarelo na parede, isso. Naquele exemplo da imagem, o senhor disse que de um lado fica eletricamente carregado negativamente. Oi, caiu um pouquinho aí, mas eu ouvi até tu falando negativamente. Não, o senhor falou que quando, por exemplo, o balão ele é aproximado da parede, um polo do balão ele vai ficar carregado negativamente e um polo vai ficar carregado positivamente. É isso? É, Exato. Mas eles não entrariam em equilíbrio uma vez que o polo negativo ele está atraindo o polo positivo agora da parede, no caso? não entendi. Você está falando quem vai entrar em equilíbrio? A parede, o balão ou os dois juntos? Não deu para Porque no ouvir. momento que o balão está carregado negativamente, ele tá atraindo os prótons da parede. Então ele não entraria em equilíbrio nesse momento. Só se eu encostar um no outro. Mas se eu só deixar próximo assim, não, porque não vai ter como os elétrons do balão saírem para a parede. Ah, entendi. E, e ainda tem outra questão, que o balão é feito de plástico, né, de borracha. Agora eu fiquei em dúvida, não sei se é plástico ou borracha. Mas enfim, ele estica. É um dos dois e ele é isolante. Então eu só vou conseguir... Esses elétrons não vão andar aqui no balão, por isso que eles estão presos aqui do lado esquerdo. Eles ficam presos no lado onde atritou. Eles não vão escorrer aqui para o lado, só se o balão fosse de um material condutor, né?
Então, para eu devolver isso para o equilíbrio, eu tenho que pegar esse lado do balão aqui onde eles estão acumulados e passar aqui na parede. Aí vai entrar em equilíbrio, né? Entendi. Obrigado. Ou de volta para cá. Mais ou menos isso. E tem outra coisa também, você tem que saber que essas coisas que eu estou falando aqui são simplificações. Então, por exemplo, vai depender do material da parede. Aqui, se for um material metálico, ele vai, né, ser um condutor e os elétrons vão escorrer facilmente aqui para a parede. Né? Se os dois forem isolantes, já vai ser mais difícil. Aí o que vai acontecer é que a parede vai ficar polarizada, né? Vai ficar igual o Brasil, polarizado. Ficar negativo de um lado e positivo do outro. Mas não é que o negativo vai ficar lá não sei aonde. Vai ficar... É que o negativo ele está aqui no átomo, né? É o elétron no átomo. Então o átomo vai se esticar um pouquinho para um lado e o elétron vai ficar mais tempo lá do outro lado. É um pouquinho mais complicado que isso. Mas é mais ou menos isso. Mais alguma questão, pessoal? Alguma coisa? Obrigado aí pela... Tá, mais uma Obrigado. pergunta aqui. Sobre a pergunta, não gostei muito do gerenciamento de memória e alguns jogos têm queda de FPS. Ah, tu viu o ícone da Steam? Coitado. Tá, deixa eu só finalizar a gravação aqui.